A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você que acompanha o nosso canal, seja bem-vindo para mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um tema interessante, onde a Palavra de Deus nos mostra que Deus transforma o mal em bem. Ele pega tudo aquilo que é ruim e ele transforma em algo bom, ou seja, para que o seu propósito seja cumprido aqui nessa terra. Vamos ler um texto de Romanos que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas, então, se você ama a Deus e tem um chamado para um propósito de Deus, tudo que acontece na minha e na sua vida, ela está automaticamente sendo transformado naquilo que seja bom para o propósito de Deus. Vai ser bom para nós e bom para que o propósito de Deus seja cumprido. A palavra de Deus vai dizer que não há quem possa impedir o agir do Senhor. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Então, como eu entendo isso? Eu entendo que Satanás, ele pode produzir o mal, mas Deus transforma todo o mal que Satanás produz e reverte isso para o seu propósito, para o bem. O mal nunca tem a palavra final, irmãos. A última palavra final é do Senhor. A última palavra vem de Deus. A gente pode até achar que todas as coisas estão conspirando contra nós, mas o Senhor está preparando tudo para que isso seja, no final, seja como vitória. O inimigo, ele acha que ele está vencendo, mas não. O Senhor está usando aquilo que o inimigo faz contra nós para nos capacitar, para nos fortalecer, só que no final seremos vitoriosos, né, irmãos? Aqui no Salmo 33, versículo 10 diz assim: o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Você entende que é o Senhor que anula todos os planos? Se o plano de Deus, o plano do homem, não está andando em conformidade com o plano do Senhor, ele faz frustrar aqueles planos. Você percebe que muitas das vezes em nossas vidas queremos algo e nunca dá certo? Tentamos de várias formas e nunca dá certo. E o momento que dá certo é o momento que nossos planos e sonhos se alinharam com os planos de Deus. Ele diz que os caminhos deles são mais altos e os planos são maiores que os nossos. Por isso que o Senhor, ele trabalha de uma forma que para que a gente ande nesse propósito dele e a gente entende de uma forma errada, como se Deus estivesse impedindo a gente de crescer. O inimigo, ele traz esses pensamentos em nossa mente, trazendo a entender que Deus não está nos abençoando, não está nos guiando, mas ele está. Só que o ser humano, ele quer estar com o controle das coisas. Só que as coisas estão no controle das mãos de Deus, não do homem. Então, quando nós vemos essas lutas, essas tribulações, muitas das vezes é porque estamos andando contra o propósito de Deus, estamos fora do propósito. Quando entramos dentro do propósito, as coisas começam a se encaixar, nós começamos a entender. Jesus chegou a declarar, né? Hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Você vê, como exemplo, o José do Egito. Ele foi odiado pelos irmãos, foi traído, foi vendido, né? Ele foi esquecido na prisão, mas todas as coisas cooperaram para o bem de José, e não só de José, mas de todo o Egito. O inimigo tentou, de certa forma, trazer frustração para a vida de José, só que José foi perseguido pelos irmãos, né? Foi invejado pelos irmãos por causa do sonho que o Senhor revelou, do propósito que o Senhor revelou na vida dele, né? Que foi que os irmãos iam se prostrar, toda a família, né? Então, automaticamente, quando o inimigo sabe do propósito de Deus na nossa vida, ele começa a trabalhar contra, ele começa a trabalhar de uma forma com que você entenda que é Deus que está contra você, mas não, o Senhor está usando aquilo ali, ele está permitindo aquilo ali para que você se encaixe dentro do propósito. E foi para isso que, né, José foi levado ao Egito, né, para dentro do propósito de Deus, né? O processo de José, né, até chegar à casa de Potifar e depois na prisão. E na prisão ele foi esquecido, mas o Senhor não esqueceu dele. Então, humanamente, na vida de José, tudo parecia derrota, ou seja, todos os planos de José teriam sido frustrados, né? Mas ali em Gênesis capítulo 50, 20, diz assim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para preservar a vida de muitos. O propósito de Deus era preservar o Egito da fome, né? Todos os povos ali dependiam do Egito para sobreviver em relação à comida, porque não chovia, né? Então,
passou 7 anos de muita fartura, depois 7 anos de muita escassez. E devido José ter sido usado ali por Deus para, usar de inteligência ali, da sabedoria que Deus tinha dado a José, para que o alimento fosse estocado, o alimento fosse preservado, não fosse desperdiçado por causa do tempo que viria. E ele fez toda uma reserva, e ali o faraó, ele incumbiu José de ser governador do Egito. E é assim que Deus faz. Só que muitos de nós, quando ouvimos uma palavra, Deus vai te abençoar, Deus vai te colocar no meio dos príncipes, as pessoas elas entendem que vai ser do dia para a noite. Elas não entendem. José demorou 13 anos para ser governador do Egito. Então nós temos que perceber como Deus trabalha. José estava na casa dele de boa lá. Ele era o preferido do seu pai, Jacó. Mas Deus olhou para José e escolheu José, para que naquele momento de acontecimento José fosse usado. Mas foi forjado, José foi forjado ali durante aquele processo até chegar ao Egito. E as frustrações do inimigo surgiram quando ele, entendendo que José já tinha sido derrotado, muito pelo contrário, José estava sendo preparado. E ali, enquanto José estava sendo preparado, Deus estava levando ele ao propósito de salvar aquele povo. Ele usa a dor, na realidade, como um processo e não como um castigo, porque todo processo gera dor, muitas dores. Nós temos que abrir mão de muitas coisas durante o processo. Quanto menos entendemos que estamos passando por um processo, para uma obra, mais difícil fica de lidar, mais difícil fica de caminhar. Hoje você pode estar passando por esse processo. Deus pode estar capacitando você, através das dores que você está sentindo, a solidão que você está sentindo, o abandono que você está sentindo. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa: a solidão, ela é ruim, mas quando você traz a solidão como aliada, você não vai estar mais sentindo falta de nada. Quem é que vai escolher a solidão? Ninguém quer escolher a solidão, mas a solidão, se você tratar ela como sua aliada, não importa quem saia da sua vida, não importa quem você perca na sua caminhada, qualquer perda que você tiver na sua caminhada, aquilo não vai ser mais relevante, porque você já aprendeu a estar só. Você caminha com a solidão. A solidão, ela é ruim quando você não entende o propósito dela. Quando Deus escolhe separar você para um propósito, essa solidão, ela vem repentinamente. Tudo está andando, você tem pessoas ao seu lado, você tem sua vida normal, mas você entende todo momento que você está só, porque as lutas que você está enfrentando é só você e Deus. O seu processo de preparação é o seu deserto, é quando você está só. No deserto só tem sol e areia, Então, quando você está só, você está com Deus. Você só tem Deus para conversar. Você só tem o Senhor para desabafar. E outra, quando você encontra alguém, essa pessoa não consegue lhe compreender, porque esse processo só diz respeito a você e a Deus. E mesmo que você queira transmitir tentar explicar como está se sentindo nessa solidão, nessa dor, que tudo sumiu, as pessoas não vão entender, porque só entende quem está passando. A experiência, ela é própria, ela é sua, não pode ser compartilhada, a não ser que você mesmo experimente. Por isso muitos não acreditam, porque não tiveram experiências, e assim fica difícil da gente transmitir. Por isso que Deus faz cada um passar por a experiência, para que todos possam entender como Ele trabalha. Outro exemplo interessante é o exemplo de Jó, Jó era um homem reto. O próprio Senhor testemunhou para o diabo que Jó era um homem reto, um homem temente a Deus. Como é que nós entendemos a vida de Jó? Uma pessoa que não estava fazendo nada de errado aos olhos de Deus, mas Deus escolheu. Irmãos, o entendimento que muitos têm é que quando Deus escolhe, é que tudo vai virar flores e mil maravilhas. Eu entendo, irmãos, que enquanto você chegou o dia de você começar o processo, você consegue fazer tudo que você quer da sua vida, as escolhas que você faz, tudo, você vive a sua vida normal. Mas quando chega o momento certo do seu chamado, você não decide mais por si. Você não toma mais as decisões, suas decisões não têm mais efeito. Tudo aquilo que você vai fazer, se ela estiver fora do propósito de Deus, vai dar errado, porque Deus tem um propósito e não vai deixar você frustrar. Então, eu entendo ali Moisés, por exemplo. Moisés viveu a vida dele normalmente, foi estudando, se capacitando ali intelectualmente, foi ganhando conhecimento, sabedoria, aí chegou o momento do propósito dele começar. Se você for olhar, antes dele começar a cumprir o propósito, ele passou 40 anos, você não vê esses 40 anos sendo descrito na Bíblia. Só vai dizer que ele, depois de 40 anos ali, ele volta para a libertação do povo. Então, meus irmãos, ali, enquanto Deus deu a ele a oportunidade de viver a vida dele normalmente, a vida de Jesus, a mesma coisa.
Você não vê muita coisa sobre Jesus antes de ele começar o seu chamado, né? Dele ser batizado e tudo ali. Então ali foi que começou. Mas Jesus teve a vida dele normalmente durante todo esse tempo. Então somos assim, todos nós aqueles que Deus chama, têm sua vida normal. Mas quando chega o momento de cumprir o propósito que Deus escolheu para você nessa vida, quando chega esse momento você não decide mais. Os seus sonhos não são mais os seus, as suas escolhas não são mais as suas, aquilo que você pensa não vai valer mais, tudo aquilo tem que estar de acordo com o que Deus escreveu, o seu propósito. Por isso que nós devemos procurar saber qual é essa caminhada que nós temos que seguir para que esse processo não seja tão árduo. Jó, ele não conhecia Deus pessoalmente, né? Jó precisava descobrir verdadeiramente quem é o Senhor. Deus mostrou a Jó a justiça dele, mostrou o peso da sua mão, mas mostrou, acima de tudo, o amor que excede todo entendimento. Deus não só restituiu o que Jó tinha, mas o amor de Jó pelo Senhor, ele aumentou. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele só corrige, só disciplina quem ele ama. Se ele não ama, irmãos, quando você vê uma pessoa vivendo a vida dela normalmente, fazendo tudo quanto não presta, e aquela pessoa não tem, você não vê ali ela sendo corrigida, sendo disciplinada pelo Senhor, porque o Senhor não ama aquela pessoa e não considera ela como filho. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama e aqueles que ele considera filhos. Eu não posso corrigir um filho do meu vizinho, uma pessoa, uma criança que está passando na rua, mas os meus filhos eu posso corrigir porque eu os amo e sei os caminhos perigosos que tem nesse mundo. Eu preciso trabalhar a vida deles para que eles não andem nesses caminhos. E é assim que o Senhor faz também conosco. O Senhor ali restaurou a vida de Jó. A dor, ela revelou quem era Deus na vida de Jó. Então, esse foi o propósito das dores de Jó. E Deus faz isso com todos nós, não foi só com Jó. Ele vai sempre estar nos moldando e nos preparando para algo grande, sempre algo maior. E quanto mais você sofre, quanto maior é o processo, quanto mais doloroso é o processo, saiba, isso não é jargão, irmão, saiba que o propósito é grande. Você vê Jesus ali na cruz, que Jesus passou, o sofrimento que Jesus passou, para onde foi todo esse sofrimento de Jesus, para onde esse sofrimento levou Jesus, levou a sentar no trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda a terra, toda a criação passou a ser herança de Cristo. O Senhor deu nas mãos dele todo o poder, o nome dele está acima de todo o nome. O Senhor reina, Jesus Cristo já reina, está sentado à direita de Deus Pai, no trono de glória. Ele venceu a morte. Então esse sofrimento de Jesus levou ele a sentar à direita de Deus Pai como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você entende? E quanto maior o sofrimento, maior é o propósito, maior é a bênção e maior é aquilo que Deus tem para você nessa terra. Então, irmãos, a vida com Cristo não é isso que pregam. A vida com Cristo é uma vida dolorosa, é uma vida de cruz. Mas o Senhor, com todo o mal que você passar, todo o mal que o inimigo levantar contra você, não vai prosperar. A palavra diz que nenhuma arma preparada, forjada contra nós prosperará. Ou seja, ela pode até nos atingir, mas ela vai cair, ela não vai avançar, não vai ter êxito, ela vai ser frustrada. A cruz foi o maior mal que se transformou na maior bênção. Você entende que a cruz é a porta de entrada para a sua bênção. O sofrimento durante o propósito vai determinar o tamanho do seu milagre, o tamanho do propósito que Deus tem para você nessa terra. Só que quando nós falamos em milagre, em propósito de Deus nessa terra, nós só pensamos em dinheiro, só pensamos em finanças. É ou não é? Diz aí, seja verdadeiro, seja honesto com você mesmo. A gente só pensa nos bens dessa terra, nas coisas que Deus pode dar para nós nessa terra, no conforto. Irmãos, quem foi escolhido não tem vida de paz. Paz que eu quero dizer não é a paz interior, mas a paz de viver sem confronto. Não há como você viver sem confronto estando dentro do propósito de Deus. Não há como você viver sem perseguição, sem que você esteja dentro do propósito de Deus. Se você está andando no propósito de Deus, a perseguição, ela é certa. Tudo vai conspirar contra você, mas todas as coisas vão cooperar para o seu bem e para o propósito que Deus tem para você. Por isso que nós temos que permanecer firmes, e procurar entender o processo. Quando eu procuro entender o processo, as coisas ficam mais fáceis, menos difíceis, vamos dizer assim. E quanto mais você murmura, mais difícil fica. Quanto mais você suporta em silêncio, procurando entender, sem murmurar, sem se praguejar, assim como Jó fez, assim como Jesus fez, suportou em silêncio, como uma ovelha que está sendo preparada para o matadouro. O bode, ele
ele berra, ele faz barulho, ele esperneia, igual o porco. O porco, ele faz um escândalo quando ele sabe que ele vai ser sacrificado, ele começa um barulho. O bode, a mesma coisa. A ovelha não. A ovelha, ela fica em silêncio. Ela fica em silêncio. Quando ela está sendo preparada para o abate, ela não faz barulho, ela fica em silêncio. Então, nós somos ovelhas do Senhor. A ovelha, ela sabendo ali que ela tem o bom pastor ao seu lado, ela sabe que aquilo que ela está passando naquele momento, Deus vai fazer uma viravolta e vai transformar aquilo que nós estamos enfrentando, vai transformar em algo bom. A palavra do Senhor, a Bíblia, está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus, onde a luta veio, a arma foi preparada, a arma foi forjada, mas não prosperou. Deus fez cair os propósitos do inimigo. Amém, irmãos? Por isso, esse canal é Leia a Bíblia. Sempre eu vou enfatizar você. Leia a Bíblia. A Bíblia tem tudo que você precisa saber para andar no propósito de Deus. Outro detalhe, irmãos, se você diz assim, eu leio, irmão, mas eu não entendo. Se você continuar a ler, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai dar entendimento. As coisas que você não entender enquanto você está lendo agora, é porque não é o tempo de você entender. Chegará o momento certo que Deus fará você entender aquilo que Ele está falando para você ali. O que você precisa é continuar lendo, para que sua mente seja transformada, seja restaurada. A nossa mente, Ele diz para buscarmos pela renovação da nossa mente, né? Porque se nós estamos com a nossa mente voltada só para o mundo, nossos pensamentos serão de derrota, porque não saberemos como lidar com a situação, mas saberemos lidar quando lemos a palavra, porque ela é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho, diz a palavra do Senhor. A sabedoria que vem do alto está nas Escrituras, para que você tenha conhecimento, discernimento, a saber lidar com as situações e também enfrentar o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que a todo dia tenta nos tragar. Por isso temos que estar firmes e fortes. A palavra de Deus é o alimento para nossas almas e fortalece o nosso espírito no Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Continue firme, não importa a batalha que você está enfrentando, a dificuldade. Esse é um processo que Deus está fazendo você passar. Talvez você tenha escolhido entrar nesse processo, porque você tomou decisões erradas e você entrou, caiu na situação que você está hoje. Mas se você se arrepender e confessar que você que falhou, pedir ao Senhor direção para sair, ajuda para sair, Ele vai te dar ajuda, Ele vai te dar direção. Ele sempre está contigo. Ele falou que eu estarei contigo até os confins da terra, ou seja, até o final dos tempos. E aí a eternidade ainda tem a eternidade, no qual o Senhor sempre estará contigo. Ele estará contigo por onde quer que você andar. Ele te levanta com a mão, com a sua destra fiel quando você cai. Ele dá força ao cansado e levanta o que foi que caiu, aqueles que caíram. Então, se você caiu no pecado, está passando por uma situação difícil agora, então Deus está ensinando. Mas o primeiro passo para o processo se iniciar é a queda, irmãos. E quando Deus tira tudo de nós, tira todas as nossas forças para que só Ele tenha poder. Porque a palavra de Deus vai dizer, Paulo falava ali, né? Porque nas nossas fraquezas é que somos fortes, né? Então, que fraqueza é essa? Quando eu não tenho mais força, não tenho mais poder, aquele poder que eu acho que eu tenho, o controle que eu acho que eu tenho, mas tudo está na mão do Senhor. Quando eu diminuo, Ele cresce. Amém, amados irmãos? Que você possa ser edificado e abençoado com essa palavra e te ajude a entender o sofrimento que você está passando hoje é um processo e que Deus vai transformar todo o mal que você está vivendo em algo bom, aquilo que vai te fazer bem. E lá na frente você vai agradecer por ter passado por esse processo. O processo do Senhor, ele é doloroso, mas te fortalece e te mantém de pé, porque quanto mais nos acomodamos e nos distraímos, mais fragilizados e despercebidos estamos do inimigo, né, nos atingir e nós não percebemos quando ele vem. Por isso que temos que estar sempre vigilantes e sempre meditando na palavra de dia e de noite. Deus te abençoe. Se você pudesse dar o seu like, se você pudesse se inscrever e compartilhar, nos ajuda a alcançar mais pessoas, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.